Mateus 9, verso 17. Quem achou pode se colocar em pé, em referência à palavra de Deus. Fazia tempo que eu não falava isso, gente. Fazia anos que eu não falava isso. Vamos ler. Diga assim, faz assim primeiro. Fala assim, escute. Fala assim, escute o que Deus vai falar. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derramam-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se o vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nessa noite nós oramos, pedimos ao Senhor para que o Senhor continue a fazer aquilo que o Senhor já está fazendo, ministrando, derramando sobre nós o teu óleo, derramando sobre nós o teu vinho. Mas Espírito Santo, que nessa noite, através dessa palavra, ninguém daqui saia da forma que entrou. Que sejamos confrontados pela tua palavra, que sejamos, Senhor, em nome de Jesus, tratados, trabalhados, moldados segundo o teu caráter, segundo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, que a tua unção que despedaça todo jugo venha sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Amados, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu não ministro aquilo que eu quero, eu ministro o que o Espírito Santo quer que eu ministre. Amém? Vou ser bem direto naquilo que eu vou falar para vocês. Talvez aqui você não goste no que eu vou falar, alguns vão ser confrontados. Mas entenda, o evangelho é confronto, não é só passar a mão na cabeça, não é só receba e checalababá e pronto, acabou. Não, evangelho é confronto, encontro com Deus, encontro com Jesus é confronto, porque nós somos tratados naquilo que nós mais falhamos e erramos. Aqui nessa passagem a respeito, falando de odres novos, falando a respeito de que não se põe vinho novo em um odre velho. Um odre, antigamente ele era feito com esses tipos de recipientes, eram feitos com peles de animais. Para ser bem mais exato, ele era feito com pele de cabra. Por quê? Porque ele se torna elástico, ele tem uma elasticidade. Quando quando o vinho entra, a tendência dele é fermentar. E quando ele fermenta, se o odre for velho, se o tecido, se a pele do animal for um tecido velho, a tendência é ele se rasgar, se estourar e se perder todo o vinho. É por isso que a palavra de Deus fala muito claro a respeito disso. O Senhor Jesus fala isso, falando que não tem como você colocar um vinho novo num odre velho. Mas só que quem é esse odre? Para quem que Jesus está falando? Está falando para os religiosos. Está falando, confrontando a lei. Mas muitas vezes nós somos assim dentro da casa de Deus. Somos como odres velhos. Existem odres velhos que vieram do mundo, que ainda não nasceram de novo, não tiveram novo nascimento. Mas também existem odres velhos porque já estão velhos dentro da igreja. Já estão há muito tempo dentro da igreja, não conseguem romper. Parece que o seu ministério não vai para frente, parece que a sua vida não vai para frente, e está dentro da igreja, é crente. Eu estou falando de crente também, não estou falando só de pessoas que vieram do mundo, estou falando de odres velhos. Nós oramos, nós buscamos a Deus, nós vamos para o retiro, somos tremendamente ministrados no retiro, o Espírito Santo se move naquele retiro de uma forma sobrenatural. Somos semanalmente ministrados em células, ministrados em discipulados, somos ministrados nos cultos, nas redes, sobre maturidade e fidelidade, sobre caráter de Cristo. Somos tremendamente ministrados constantemente, vivemos embasado, nossa vida é na palavra de Deus, é ouvir a palavra de Deus todos os dias. Mas só que se o odre estiver velho, ele não segura aquilo que for ministrado. O problema nosso muitas vezes é que nós somos tão religiosos, somos muito religiosos dentro da casa de Deus, porque nós não conseguimos segurar aquilo que Deus está nos ministrando, o vinho.
O que significa vinho, pastor? Se você for estudar sobre vinho na palavra de Deus, você vai ver que o vinho original não tem álcool. O vinho, por que ele se torna, vamos dizer assim, a pessoa pode ficar embriagada por causa do vinho? Porque ele fermenta. O vinho original, de acordo com a palavra de Deus, ele é fermentado ou ele não é fermentado, ou seja, o suco de uva pura, não tem fermento nenhum. O vinho na palavra de Deus simboliza alegria, diga comigo, alegria. Espírito Santo, é um dos símbolos do Espírito Santo, é o vinho. Significa o sangue de Jesus sendo derramado por nós, ou seja, o sangue de Jesus, que é o símbolo da nova aliança. Uma vez que Jesus derramou o seu sangue por você, você foi cheio do vinho dele. E se você é um odre velho, ele se esvaziou, se perdeu-se o vinho. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que vêm para a casa de Deus e são simplesmente, meramente pessoas religiosas. Uma certa vez eu estava indo fazer um cadastro, não sei no que era, acho que inclusive não sei se era da Coab, não sei o que era, lá. E fazendo o cadastro, o atendente falou para mim: qual é a sua profissão? Eu falei: sou pastor. Você é pastor? Deixa eu procurar aqui. Foi lá naqueles negocinhos no computador lá, procurou a função profissional pastor e não achou. Ele achou líder religioso. Gente, eu não aceitei essa palavra na minha vida, porque eu não sou um líder religioso. As pessoas podem titular a gente como líderes religiosos, mas nós não somos. Eu não quero ser. Eu quero ser líder de pessoas que amam a Jesus, que não são religiosas, porque a religião nos afasta de Deus. A religião traz máscaras. A religião deixa a gente mascarado da igreja. Quer ver um exemplo? Você anda aqui na rua Nadeirosso, você vê pessoas saindo da igreja com um cigarro na mão. Eu vi essa semana. Não vou falar qual igreja que é. Igreja católica. Falei, não aguentei. Eu amo os católicos, tá, gente? A gente não pode se compactuar, aceitar as práticas. Amém? De acordo com a palavra de Deus condena tudo o que o catolicismo fala. Mas enfim, não é isso que eu quero falar. Eu quero falar a respeito da religião. Eu e você não podemos ser religiosos, porque Deus não se agrada de pessoas religiosas. O que significa odres velhos, pastor? Velha criatura. Muitas vezes somos que nem velhas criaturas, ou alguns nem nasceram de novo, são velhas criaturas não nasceram de novo, não teve um novo nascimento. E é isso que Deus quer de você hoje. É isso que Deus quer fazer na sua vida hoje. Que você seja um homem novo, para que venha o vinho de Deus, que não venha só ficar 3 dias dentro do encontro com Deus, dentro do maravilhoso reencontro, seja lá o que for, ir para um retiro, e se acabar o vinho, depois de uma semana sobe no altar, acaba rachando a cara, porque chega aqui, Deus fez um monte de coisa na minha vida, fui tratado, fui curado, fui liberto, fui restaurado, Pai, me perdoa, e chega lá em casa, uma semana depois está desonrando o Pai. Chega uma semana: ô meu irmão, por que você não veio no pós-encontro? Eu estava com... Não sei, inventa alguma desculpa. Odres velhos não foram para o encontro com Deus com uma intenção de buscar a Deus realmente. Foram para o encontro com Deus somente para ter uma experiência com Deus. Não teve um novo nascimento dentro do encontro com Deus. Não foi para o retiro, passa uma semana. A pessoa que teve uma experiência forte com Deus lá dentro do retiro, passa um tempo, 1 semana, 2 semanas, não aparece mais em célula, não aparece mais em discipulado. Odres velhos. Não nasceu de novo, foi apenas emoção. O que Deus quer de nós, Ele não quer que você seja um crente, um gospel, levado pelo mover, pelo modismo, porque é legal ser crente, porque é legal ser evangélico. Deus quer que você nasça de novo. Deus quer que você nasça de novo. Deus não quer que você seja apenas um religioso.
você não pode ser religioso, porque Jesus confrontou os religiosos. Ele não passou a mão na cabeça de Nicodemos. Ele não passou a mão na cabeça da samaritana. E Ele não vai passar a mão na nossa cabeça. Ele não veio aqui para julgar você assim, você é pecador, não. Ele está vindo falando para você, é necessário você nascer de novo. É necessário ter novo nascimento. Precisa ter novo nascimento. Porque senão, querido, nós viemos para a igreja, eu me coloco no meio. Eu repreendo isso na minha vida, não sou religioso, não sou líder religioso, e você também não é religioso. Mas muitas pessoas vêm para a igreja, sentam na cadeira, apenas vêm para a igreja para bater ponto. Vem para a igreja por obrigação, porque senão o pastor Toshio, ou o fulano, o líder M12 vai ligar. Ah, pastor, já está ligando para me cobrar. Eu não cobro, eu me preocupo. É diferente. A opção sua, se você quiser vir buscar Deus, é você com Deus. Mas eu tenho responsabilidade diante de Deus de ligar para você e perguntar se você está bem ou não. Estou preocupado contigo, não estou te cobrando. Creio que cada líder M12 aqui não é diferente de mim, porque a gente se preocupa com você. Cada pastor não é diferente de mim, porque recebemos o mesmo ensinamento do nosso apóstolo, recebemos o mesmo discipulado e somos ensinados que devemos nos preocupar uns com os outros. Não é cobrança, é preocupação. Daí vem para a igreja. Eu vou para a igreja porque senão o pastor Toshio vai me cobrar, o fulano de tal vai me cobrar, o líder tal vai me cobrar. Ou vem para a igreja, vai para o discipulado, na praça do discipulado, no outro dia está recebendo uma ligação, uma mensagem. Eu vou porque senão, já viu, né? Vai me cobrar. Religioso. Não vai para a casa de Deus no que se diz amor à casa de Deus, amor pela obra de Deus, amor à casa de Deus, em buscar a Deus, amor a Deus. Vem para a casa de Deus para bater cartão como um mero religioso, como antigamente a gente fazia. Eu vim do budismo, tá? Frequentei a igreja católica há um certo tempo. Na minha cara você vê. Não é tão assim surpreendente, o pastor Toshio veio da... Mas a gente era assim. Íamos só para fazer como um ritual. Vamos, fazemos, oramos, jejuamos como um ritual. Olha só o que Jesus está falando ali. É necessário que seja novo o odre. Nem se põe o vinho novo em odres velhos. Do caso contrário, rompe-se os odres, derramam-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se o vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Nicodemos, eu vou pular aqui a ministração, até mesmo por causa do horário. Eu quero falar sobre duas pessoas. Nicodemos, no capítulo 4 de João, de 3 de João, deixa aberto ali no capítulo 3, nós vamos pular para o capítulo 4. Você vai ver dois capítulos, um do lado do outro, falando exatamente, parecidamente, uma coisa parecida com a outra. Ele está fazendo uma análise, vamos dizer assim, que seja uma análise de pessoas, que o próprio Deus está fazendo. Nicodemos, capítulo 3 de João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Nicodemos, para a gente resumir a história, depois se você quiser ler, você pode ler, se você quiser continuar no ler, você pode ler, mas o que diz aí, você vai ver Nicodemos buscando Jesus, porque reconheceu que Jesus era mestre, reconheceu que Jesus era o próprio Messias, e perguntou para o Messias, perguntou para Jesus: Jesus, o que eu faço para herdar o reino dos céus? O que eu faço para receber tudo isso que o Senhor está pregando? Jesus olha para Nicodemos e fala assim: não te espantes se eu te falar que é necessário você nascer de novo.
Aí, quando você vê aqui essa passagem no primeiro versículo, e havia, isso quer dizer, está colocando Nicodemos como um lugar de honra, um lugar, vamos dizer assim, um lugar de alto escalão. E havia entre os fariseus, ele não podia ter colocado, entre os fariseus veio Nicodemos. Não, Deus colocou aqui na palavra dele, havia entre os fariseus Nicodemos, que era um principal entre os judeus. Ou seja, ele não era qualquer um. Ele era um cara que conhecia a lei, era um cara que conhecia a religião judaica, conhecia tudo sobre a lei. Mas Jesus não foi confrontar ele na lei, não foi confrontar ele no pecado. O que Jesus falou? É necessário você que nasça de novo. É necessário nascer de novo. Nicodemos era descendente de Abraão, que lhe dava confiança de se considerar melhor que os homens de outros povos. Ele tinha privilégio por ser homem, estava em condição social do que as mulheres, era partidário do farisaísmo, uma das seitas mais severas do judaísmo, o que lhe concedia a condição de religioso exemplar. Como mestre, Nicodemos era exemplo para o seu povo, exercia o cargo de juiz e, portanto, precisava ter uma conduta ilibada em sociedade. Nicodemos possuía um nome entre os seus. Ei, Deus não está preocupado com o seu nome. Deus não está preocupado com o nível social que você carrega. Deus não está preocupado com a quantidade de dinheiro que tu tem. Deus não está preocupado com o nível, se você é deputado, se você é médico, se você é advogado. Deus está preocupado com o seu coração. Deus não está preocupado com o seu financeiro. Deus está preocupado com o seu coração. Deus está preocupado com a sua alma. Deus está preocupado com a sua salvação. O próprio Jesus está falando aqui, é necessário que você nasça de novo, que caiam as máscaras, que caiam todas as máscaras, porque somos assim dentro da casa de Deus. Não importa para Deus o quanto você conhece da palavra de Deus, o que importa para Deus é o teu conhecimento na pessoa de Deus, de quem na essência Deus é. Deus não quer que você seja um religioso como Nicodemos. Deus quer que eu e você tenham um coração realmente disposto a adorar a Ele, a buscar a Ele. Deus está mais preocupado com a tua alma, com qualquer outra coisa nessa vida. Deus não está preocupado com o teu nível, com o teu status. Deus não está preocupado com o quanto eu conheço de Deus, o quanto eu conheço da palavra de Deus. Deus está mais preocupado com o meu coração, com a minha alma. É necessário hoje que caia todas as máscaras. Primeira máscara que precisa cair na nossa vida, a religiosidade. Porque existe um censo que diz que 90% da igreja evangélica traz consigo a religiosidade que trouxe da igreja católica, a igreja romana. Não somente a igreja católica. Não me entendam mal. Se tem católico aqui que já... Não me entendam mal, por favor. Mas Deus abomina a religiosidade. A verdade tem que ser dita, e eu não posso ficar aqui falando dando os 3 jeitos para falar para você, para não te machucar. A verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, e somente Ele pode te libertar de todas as amarras, de tudo aquilo que tem te amarrado no mundo espiritual. Somente Ele tem autoridade para te libertar. Se liberte hoje da religiosidade. Solte as amarras da religiosidade. Não seja um religioso na presença de Deus. Antigamente nós éramos assim, não seja assim. Amém? Vamos pular para o capítulo 4 de João. Por outro lado, uma mulher samaritana representava o que Nicodemos representava de melhor na sociedade entre os judeus.
a samaritana representava do pior entre a sociedade da época de Jesus, porque tiveste 5 maridos, no versículo 18, tá? Capítulo 4, versículo 18. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. 2, vamos dizer assim, comparativos do próprio Deus na palavra dele, nos falando que uma pessoa que era exemplo, que era uma pessoa de nome, colocou diante de uma pessoa que não era ninguém, que não tinha nome. O que a gente pode tirar de tudo isso? É que Deus não vê isso. O que a gente pode tirar disso? É que Deus não está preocupado com o nível, com o status. Deus está preocupado com a tua alma, porque Ele te ama, porque Ele ama você. Porque tudo que Deus almeja e deseja no seu coração é que você esteja perto dEle, que você pare de praticar as obras da carne. Samaritana era alvo de discriminação social, já pelo fato de ser mulher. Naquela época era assim. Ela era samaritana. Segunda, vamos dizer assim, samaritana naquela época também era discriminado, condição inferior aos judeus no quesito religião. Ela teve 5 maridos, e o que ela tinha não lhe pertencia, nem mesmo foi nomeada, ou seja, o nome dela não era tão assim expressivo na sociedade. Ninguém conhecia ela. Era diferente de Nicodemos. Vou pular aqui. Quando Jesus disse a Nicodemos o que é preciso nascer de novo da água e do Espírito, ele fez referência ao novo nascimento, que a velha criatura precisava morrer, que as obras da carne havia necessidade de que ele deixasse as obras da carne, porque uma vez que nós entendendo que Adão, trouxemos conosco a maldição pecaminosa de Adão. Adão foi o primeiro Adão, Jesus foi o segundo Adão. Uma vez que as qualidades e méritos do homem não tornam aceitável diante de Deus, isso demonstra que os méritos e qualidades, ou seja, boas ações, não podem ser contados com elementos para a salvação. Ou seja, não são as suas boas obras que vai te dar salvação. As nossas boas obras não garantem salvação a ninguém aqui dentro. O que nos vai garantir salvação é crer em Cristo Jesus, que Ele ressuscitou dentre os mortos, e declarar que Ele é o teu Senhor. Isso vai te dar garantia de salvação, e você crê pela fé, você vai ser salvo. É o que te dá garantia de salvação. Fazer boas obras não te dá garantia de salvação. Agora a igreja tem a responsabilidade, sim, de fazer o trabalho social, fazer as boas obras, porque uma coisa está ligada com a outra. Há uma necessidade da igreja fazer trabalho social, mas isso não garante você ser salvo. Não nos garante. A religião jamais convence o homem do pecado. A religião nunca te convence do pecado. Você sabia disso? O que vai te convencer do pecado é o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o que diz lá em João capítulo 16, verso 8. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou falando aqui, meu irmão, é confronto, tá? Então se prepare, porque agora vai começar o confronto. Amém? A verdade do Evangelho demonstra que por causa de Adão que todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12 fala sobre isso. Os nascidos da carne, Adão, são carnais e sujeitos ao pecado. Então há uma necessidade de que você entendeu hoje que todos trouxeram consigo a maldição do pecado de Adão. Todos se fizeram pecadores por intermédio de Adão. O meu filho, Cauã, Radassa, que tem 2 anos, o Cauã tem 5. Eles um dia eles já aceitaram, o Cauã já aceitou Jesus, mas ele vai ter que entender direito sobre isso. Está entendendo? Todos precisam entender que precisam de perdão dos seus pecados, precisam nascer de novo,
Porque o Cauã não é nascido de novo ainda. Ele vai precisar entender que ele vai precisar nascer de novo. Ah, é filho de pastor. Ser filho de pastor não dá garantia de ser que é salvo. Amém? Jesus anunciou a verdade do Evangelho para que os homens recebam poder para serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12 fala que mas todos quantos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Que nome que é esse? Jesus. Versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem que é filho de Deus? Aqueles que nasceram de Deus, aqueles que um dia aceitaram o Senhor como seu único, suficiente Salvador. Esses sim são filhos de Deus, porque a Bíblia está falando, não é o pastor Toshio que está falando, não. Não é o pastor Toshio que está falando, olha, se você aceitar Jesus, você se tornará filho. Filho, aquele que aceita, é a palavra de Deus, aquele que aceita Ele como seu único, suficiente Salvador. Esse se torna, tem o direito legal. A Bíblia fala poder, mas na tradução original quer dizer direito, ou seja, nós recebemos direito de sermos chamados filhos de Deus. Tem gente que fala assim, vou tomar uma beira aqui porque sou filho de Deus. Isso está errado, está errado. É preciso ao homem nascer da semente incorruptível, 1 Pedro capítulo 1, verso 23, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. É necessário você nascer da palavra de Deus, porque ela não mente, ela é inerrante, ela não contém erros. A palavra de Deus é o que te vai gerar um caráter realmente de Cristo. Se o homem torna-se pecador por ter nascido de Adão através do novo nascimento, o homem é declarado justo e santo por intermédio de Cristo, por ter sido criado de novo uma nova criatura, segundo Cristo, o último Adão. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45 e 47 fala sobre isso, que se você assim também está escrito, vou ler: o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão em alma vivificante. Perdão, o último Adão em espírito vivificante. O primeiro Adão da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então tinha necessário nascer do Senhor que é do céu. É necessário nós nascermos do Espírito, porque que aquele que é nascido do Espírito anda segundo o Espírito, não anda segundo as suas próprias vontades, não anda segundo as suas próprias vontades da carne, anda segundo o Espírito. Amém? Só é possível o homem abandonar o pecado quando ele morre para si mesmo. Só é possível haver nascimento, novo nascimento, quando há uma morte. Pastor, morte? O senhor está falando de morte, estou falando de morte. Morte para si mesmo, morte para o pecado e viver para Jesus. Nós precisamos morrer para as nossas próprias vontades. Há uma necessidade de haver um novo nascimento em nosso meio, porque muitas vezes, vou até fechar aqui porque eu não vou continuar mais aqui. Parar, que senão fico e a gente não vai terminar hoje. Mais uma folha inteira ainda para ministrar. Há uma necessidade de haver morte em nós. Você sabia que o maior motivo das pessoas virem para Jesus e se desviarem é porque ainda continuam sendo odres velhos? É porque não houve um novo nascimento? Você sabia que o maior motivo de você receber as bênçãos de Deus e não permanecer essas bênçãos é porque o teu ódio está furado? É porque realmente não houve uma renovação desse ódio. Tem gente que vem para a igreja, coloca, aqui no caso da Igreja Aliança não é isso, mas coloca uma roupinha chique, coloca a Bíblia debaixo do braço, como desodorante. Sou crente. Colocar uma Bíblia debaixo do braço não te faz crente. O que te faz crente em Cristo Jesus é a tua vida com Deus. Mas no primeiro momento, na primeira oportunidade, está falando mal do irmão.
está falando palavrão. Isso não é novo nascimento. Está dentro da igreja é uma bênção. Fala até em línguas dentro da igreja. Mas vira as costas, está falando mal do pastor, está amaldiçoando a vida do irmão, tem pendências no que se diz liberar perdão até mesmo para o irmão. É crente, bate no peito, coloca a roupa de super crente, mas por dentro dele só Deus sabe como que ele está. Deixa essa velha criatura morrer hoje. Para de falar palavrão. Porque, gente, isso aqui, entenda hoje, essa palavra como um gemido do próprio Espírito Santo de Deus, falando para você: é necessário nascer de novo, é necessário você nascer de mim, é necessário você morrer para suas vontades. Caia as máscaras, tire essas máscaras de você. Leia aí, tire as máscaras, tire essa roupa de religioso. Não seja um religioso dentro da igreja. Obrigado pelo toque. Entendi o mistério. Tire as máscaras hoje. Não seja um crente religioso. Antigamente, quando eu estava no Japão, a gente conversava com os irmãos lá. Conversava, o cara não estava nem para a igreja mais. E aí, cara, você é de qual cidade? Eu sou de São Paulo. Eu até brincava, lá tem a panificador do seu João. Ô, cara, como você sabe? Eu falei, não sei, eu estou brincando. E daí conversando, ele não me vê, porque eu não falo palavrão, não faz parte da minha vida. Eu posso cair daqui e eu não vou falar uma palavra que seja de maldição contra a minha própria vida e nem quem colocou esse alajota ali. Daí conversando, ei, você percebe na gente, né? Você é evangélico, né? Sou. Ah, eu também sou. Sério, cara? Ah, que bom. Que igreja você é? Mas estava falando mal. Ficava em casa dormindo quando não era para estar trabalhando. Mentia para o seu chefe. Falava mal de todo mundo na empresa. Agora eu te pergunto: isso é ser cristão? Tire a máscara hoje da religiosidade. Não seja um religioso mais na presença de Deus. Se o teu ódio hoje está furado, está quebrado, está restaurado, peça para Deus a renovação desse ódio. Peça para que o Espírito Santo venha derramar o vinho dele sobre esse ódio. Peça para que ele venha te encher com o vinho dele. Se você está vindo para a casa de Deus e você não sente mais nem alegria de estar aqui, antes de sair de casa, você pensou: puxa vida, 7 horas, 7h30 começa o culto. Oh meu Deus, vai acabar tarde aquele culto. Oh Jesus. E começa a murmuração dentro de casa: eu vou, tem que ir. Mas vem na marra, não vem com amor, não vem por obrigação. Chega na hora de célula: puxa vida, eu trabalhei o dia inteiro, tem que ficar aguentando ainda a célula. Cadê o amor pela obra? Cadê o amor pela presença de Deus? Hoje é o dia em que o Espírito Santo de Deus vai derramar sobre você o vinho dele. E esse vinho é a alegria de servir a Deus. É hoje que o Espírito Santo vai se derramar sobre você o amor dele. Entenda bem o seguinte, que ele não está julgando você pelo que você fez, ou o que você faz, ou o que você deixou de fazer. Ele não está julgando você, quem você é. Se você matou 10, se você matou 1, se você amaldiçoou quem,
Ele não está importando com isso. Ele está se importando é com a tua alma. Ele está se importando é mais com o seu arrependimento e com a sua mudança, com a sua decisão por Ele. É com isso que Ele está preocupado. Ele está mais preocupado é com a tua alma, com qualquer outra coisa nesse mundo. Você viu Nicodemos, você viu a samaritana, em nenhum momento ele veio e julgou você. Você é uma promíscua, você é uma adúltera, você, Nicodemos, é um religioso. Você foi lá, como ele falou para muitos fariseus, você me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Ele não falou isso. A única coisa que ele falou, e ele está falando para você, é necessário haver um novo nascimento aí. Como que o meu espírito virá sobre ti? Como que a minha presença vai vir sobre você, se você não consegue reter a minha presença em sua vida? Como que eu posso derramar avivamento sobre você, se você não consegue segurar esse avivamento em sua vida, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho? Como que eu posso fazer muitas coisas em sua vida se você não consegue segurar, porque o teu odre está velho? Ele quer derramar vinho novo sobre você. Ele quer derramar vinho novo sobre você. Se coloque de pé. Você sabe aonde seu órgão está rachado, quebrado. Você sabe o quanto você está conformado ou está inconformado com a tua vida com Deus. Você sabe o Espírito de Deus, e você sabe aonde você tem falhado com Ele. Até onde a tua religiosidade, o espírito de Babilônia tem reinado dentro da tua casa. Feche seus olhos. Faça uma autoanálise da sua própria vida aí. Veja, faça som, se examine. Aonde você tem sido correto, reto, justo diante de Deus? Aonde você tem errado, falhado, pecado com Deus? Se você não é nascido de novo, hoje é o momento em que você precisa matar a tua carne. Se você entende que você precisa de um novo nascimento, hoje é o dia em que você precisa nascer de novo. Se você está entendendo essa mensagem, dizendo que Jesus, o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer você perto dEle, hoje é o dia que você precisa entregar a sua vida para Ele. Se você estava desviado, o odre se rachou, se envelheceu, e assim a vida de Deus se esvaiu. Hoje é um dia que você precisa pedir para Deus colocar um odre novo em sua vida. Hoje é um dia em que essas máscaras precisam cair. Senhor, nós pedimos perdão nessa noite. Eu quero te convidar a você entrar num profundo arrependimento. Eu quero te convidar a você entrar no arrependimento, porque você tem sido levado pela tua carne. A tua carne pecaminosa tem deixado esses odres ficarem velhos. Entre no arrependimento.
Saia da religiosidade. Não seja um religioso. Peça perdão para Deus. Peça perdão. Pequei contra ti e agora se foi. Usei o teu mover pra me promover. Espírito Santo, Agora se foi. toca, Espírito Santo, toca. Que haja arrependimento. Me domina. Que haja arrependimento em nosso meio. Deixa esse orgulho hoje. Esqueça que você é líder. Esqueça que você foi alguma coisa nessa casa de e Deus. agora se foi. E se arrependa. Quanto desamor. Arrependimento. Agora se foi. Quanta mentira. E agora se foi. Se foi. Entenda hoje. Pequei contra Enquanto não haver morte, não há novo nascimento. Enquanto não haver morte, não há novo nascimento. Oh, xarabassueca. Usei o teu mover pra me promover e a glória se foi. Orgulho me dominou, ele me cegou. Ore, 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 ore. Quantas máscaras. Tire e a essas máscaras glória hoje. se foi. Tire essas Quanto máscaras. desamor, e a glória se A foi. religião, o tradicionalismo só te afasta de Deus. Mentira, e a glória se foi. Se foi. Devolva a glória, levada do templo. Devolva a glória, roubada do templo, Jesus. Eu quero fazer um convite. Não é um convite, deixa eu corrigir. Não é um convite. É um chamamento que eu estou fazendo. Se você não está mais conformado como está a sua vida com Deus, se você está inconformado, se você vê que os seus odres estão velhos e não está conseguindo mais reter a glória de Deus sobre sua vida, hoje é o dia que você precisa correr para esse altar. Eu estou chamando você a vir para esse altar e renovar sua vida com Deus. Pedir para Deus um vinho novo. Pedir para Deus um vinho novo sobre sua vida. Vem. Eu vou te deixar você livre para você vir. Seja corajoso, largue esse orgulho. Nicodemos teve que deixar o orgulho dele, o orgulho de religioso, para estar perto de Jesus. A samaritana teve que entrar num profundo arrependimento
Vem. Se você quer algo de novo, algo novo de Deus, se você quer viver novidade de vida de Deus na sua vida, corre para o altar agora. Vem. Vou deixar esse louvor tocando enquanto eles louvam. Você vem. Vou te dar um tempo, uma chance para você querer algo de novo, algo novo de Deus. Vem. O Espírito de Deus está te chamando. Vem. Vem. Orgulho me dominou. Queira novidade de Deus na sua vida. Queira vinho novo. Ele me fez. Receba vinho novo hoje na sua vida. Receba novo nascimento. Quantas máscaras e a glória se foi. Quanto desamor e a glória se foi. Quanta mentira e a glória se foi. Deixa o orgulho e venha. Devolva a glória, levada do templo. Devolva a glória, roubada do templo. Devolva a glória, levada do templo. Devolva a glória, roubada do templo. Os meus irmãos pra chegar onde queria, e a glória se foi. Deixei os teus sonhos pra viver os meus, e a glória se foi. Me esqueci dos primeiros dias, e a glória se foi. Quantas máscaras, e a glória se foi. Quanto desamor, e a glória se foi. Quanta mentira, e a glória se foi. Se foi. Aí tá todo mundo salvo. Todo mundo nasceu de novo. Você não é um religioso. Você não é um religioso. Sabe o que eu me espanto mais? Sabe com quem eu mais me espanto? É debaixo de uma palavra dessa que o Espírito Santo me manda trazer para você.
Debaixo de uma palavra dessa, igual eu levei mais de 5 horas para fazer, orando, buscando, lendo, estudando. Muitos continuam presos, amarrados. Sabe como que eu posso ter certeza que eu vejo? Pastor, você está me julgando? Porque eu vou acessar o Facebook de alguém, de alguns, e eu vejo lá palavras torpes. Eu vejo imagens que desagradam a Deus. E mesmo assim, o orgulho, o ego, o achismo, o egocentrismo não deixa você sair dessa marra. Hoje é um dia em que você precisa receber o vinho novo de Deus na sua vida. Hoje é o dia em que você precisa receber algo novo de Deus. Se Jesus voltar hoje, vocês serão salvos. Tem alguém que quer aceitar Jesus pela primeira vez? Primeira vez, quer aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador? Tem alguém que queira aceitar Jesus? Dá uma cutucadinha nesse visitante que você trouxe ele. Hoje acho que é o dia de você aceitar Jesus. Hoje é o dia de você desfrutar do vinho novo de Deus. Dá uma empurradinha nele. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, minha irmã. Vamos aceitar Jesus hoje. É a melhor decisão que você pode fazer. Amém? O Evangelho não é migalhas. E eu não vou ficar insistindo com você. O Evangelho não é esmolas. Insistindo com você. Se você quer o vinho de Deus hoje, você vem. Se você quer viver o novo de Deus na sua vida hoje você vem. Tem uma pessoa que está aceitando Jesus hoje, que quer Jesus. Será que você pode dar um brado de vitória a Deus? Porque hoje existe salvação. Mais um, bem mais perto. Levada do templo, bem, vocês abraçam eles, vem. Aqui, ó. Filha, aqui, ó. Juntinho que eu quero orar com vocês. Fala assim, que se nós confessarmos o Senhor com a nossa boca, crendo no nosso coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Tem que se confessar com a boca. É por isso que eu chamei vocês aqui. Há uma necessidade da gente confessar Ele com a boca publicamente, porque a Bíblia diz lá no versículo 10, capítulo 10, verso 10, capítulo 10 de Romanos, verso 9, diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não é boas obras que nos dá salvação, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então entenda isso, que é uma necessidade de se confessar com a boca. É para que toda a congregação, como testemunha, veja que hoje vocês são de Jesus. É para que todos os anjos e demônios saibam, porque eles não são oniscientes, eles escutem a sua voz aceitando Jesus como Senhor e Salvador. E é para Deus escrever o teu nome no livro da vida. Existe um cartório lá no céu, que Ele vai escrever o seu nome
que ninguém mais, jamais vai poder apagar. E a partir de agora começa uma nova vida na vida de vocês. Deus escreve uma nova vida em vocês. Amém? Vamos orar? Eu já oro com vocês que vieram à frente. Fala assim, mas repita em bom e alto tom. Amém? Fala assim, Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Fala assim, Senhor, entra na minha casa, entra no meu coração, limpa, purifica, transforma, em nome de Jesus. Fala assim, Senhor, nessa noite eu te peço perdão por todos os pecados que eu cometi até o momento de hoje, até o dia de hoje, em nome de Jesus. Fala assim, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Escute, não, espera aí. Existe uma família que ora muito por vocês, mas ora mesmo, todos os dias, vem para a igreja, vem orar por vocês. Talvez vocês nem conheçam a família, mas essa família está atrás de vocês. Olha aí que família linda, que te ama, que te ama. Essa família ama você. Ela ora por você. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu decreto vinho novo. Eu repreendo toda ação de Satanás. Eu decreto caído por terra contra cada um aqui, Senhor. Eu coloco o Senhor Deus em nome de Jesus. Eu lhe oro e te peço vinho novo. Vinho novo em odres novos. Hoje eles tomam uma posição. Hoje eles tomam uma posição de estar, Senhor Deus, te seguindo, de estar na sua presença, morrendo para a sua carne, morrendo para as suas vontades. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fortaleça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vinho novo. Eu decreto vinho novo, vida nova, a alegria do Senhor, o derramar do Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba vinho novo sobre a sua vida, em nome de Jesus.